Fala galera, tudo bem? Meu nome é Sidney Martins e eu gostaria de iniciar aqui agradecendo ao Evaldo Rodrigues, à TV Master e ao programa Gabaritando pelo convite. E claro, gostaria de mandar um beijo para minha amiga Ana Paula Colasso, beijão Ana Paula, e vamos fazer uma dica rápida de língua portuguesa, importante para quem vai fazer concurso público, para quem vai fazer vestibular e por que não dizer para todo mundo. Afinal de contas, se você domina a língua portuguesa, você tem mais chances no mercado de trabalho. E vamos falar sobre o uso do porquê, já que é tão difícil usar isso daqui corretamente. Na fala, não existe diferença, nós falamos todos da mesma forma. E na escrita hoje, com as redes sociais, as pessoas, para facilitar, colocam apenas o PQ. E aí, quando tem que escrever de fato, numa prova ou num texto normal, vem aquela dúvida sempre. Fora que a gente aprendeu que o porquê separado é sempre para pergunta e o porquê junto é sempre para resposta, e isso não é uma verdade absoluta. Claro, quando a gente era criança, auxiliava bastante, porque o nosso vocabulário era reduzido. Hoje em dia a gente já vê que o buraco é bem mais embaixo. Então vamos entender isso daqui fazendo uma analogia simples. Eu tenho o porquê separado e o porquê junto. Então vamos pensar num relacionamento. A pessoa está casada há apenas 3 semanas. Ela vai se separar por qualquer besteira? Não. Tem que ter um bom quê? Um bom motivo. Então se está subentendida a expressão porquê motivo, aí vai ser separado e sem acento. Se você ficar na dúvida, coloca a expressão por qual razão. Se eu consigo pensar em por qual motivo ou por qual razão, eu tenho um porquê separado e sem acento. Então aqui, dá ou não dá para dizer por que motivo, por qual razão você fez isso? Dá. Então porquê separado e sem acento. Depois eu tenho mais uma vez um porquê separado, não é? Então está subentendido o quê? Motivo. Por que motivo? Por qual razão? Só que agora, vamos pensar no casamento mais uma vez. Aqui é o final da separação. Teoricamente, qual é o maior bem de um casal? Um bem material? É a casinha. E no final da separação, todo mundo quer a casinha. Claro, eu sei, eu forcei a barra. Mas olha só, a gente aprende na escola que é final de período. E nem sempre é final de período, é final de uma estrutura. Essa estrutura pode ser pausada, claro, pelo ponto, mas ela pode ser pausada por uma vírgula também. Então se liga aqui, Você fez isso por quê? Você fez isso por que motivo? Você fez isso por qual razão? Então, por que separado? Agora, tem uma pausa, não tem? Uma interrupção. Está no final de uma estrutura. Este que vira um monossílabo tônico terminado em E, por isso acentuado. Mas olha aqui, perguntamos por que motivo, perguntamos por qual razão, mas ele não disse. Então aqui agora eu vou colocar um porquê separado. Reparou que apareceu uma vírgula? Da mesma forma, uma pausa. Então este que é separado e com acento. Então não vai ser sempre em final de período, é em final de estrutura. É quando tem pausa. A pausa pode ser assinalada pelo ponto, mas também pode ser assinalada pela vírgula. Mas é só quando aparece uma única vírgula. Olha só essa construção com 2 vírgulas. Perguntamos por que motivo, perguntamos por qual razão ontem ele não veio. Então é separado, beleza. Só que agora, repare que não tem só uma vírgula, tem 2 vírgulas, de uma estrutura intercalada, uma adjunta adverbial que tem posição, inclusive, original no final da frase. Essas vírgulas, inclusive, são facultativas, porque esse adjunto adverbial é pequeno. Então não tem como eu pensar que aqui é o final de uma estrutura, que aqui é uma pausa. Não. Tanto que eu poderia colocar esse ontem lá no final. Eu poderia dizer, perguntamos por que motivo, por qual razão ele não veio ontem. Então 2 vírgulas não marca pausa de estrutura, apenas uma única vírgula. Agora continuando, tá vendo esse porquê? Ele tá junto. Se para separar eu tenho que ter um motivo, e para ficar junto por 10, por 20, por 30, por 40 anos, tem que ter alguma coisa de bom, não tem? Então tem que ter uma causa ou explicação. Aí muitos alunos falam assim para mim, Sidney, eu tenho dificuldade com esses valores semânticos. Tem um macetinho aí? Tem uma forma mais simples? Tem. Basta você pegar o porquê e substituir pela palavra pois. Se você conseguir, você matou que é um porquê junto e sem acento. Então aqui, dá ou não dá para dizer não vou à praia
pois está chovendo? Dá. Então agora eu matei que é um porquê junto e sem acento. E aí nesse momento, numa prova, o avaliador pode perguntar, esse porquê é causal ou é explicativo? E aí vem o perigo, porque toda causa é uma explicação, apesar de nem toda explicação ser uma causa. Aí, grandes autores definiram que a explicação vem de uma essência imperativa. Então, se eu dissesse, não vá à praia porque está chovendo, essa ordem, esse modo imperativo precisaria de uma justificativa, e a justificativa seria uma explicação. Aí eu teria um porquê explicativo. Não foi o que ocorreu aqui. Então aqui rolou uma relação de causa e consequência. O que é a causa? É a origem de um processo. E o que é a consequência? É o que decorre a partir disso. Então a causa vem primeiro e a consequência vem depois. Então aqui a causa é estar chovendo e a consequência, não ir à praia. Então aquele porquê é causal. Agora, esse porquê aqui, junto, sem acento, a gente sabe que é um substantivo. Muitos falam assim para mim, eu consigo subentender a expressão motivo também. Não porque motivo ou por qual razão, e sim o motivo, já que é um substantivo. A gente acha que tem sempre um artigo antes, mas não necessariamente um artigo. Pode ser um determinante qualquer, pode ser um artigo, mas pode ser um numeral, pode ser um pronome. Eu poderia dizer, este porquê é importante para as provas. Só que na maioria das vezes em provas, vem quem? Vem o artigo. Então, se eu coloco não sei o porquê de tantas regras, obviamente é um porquê junto e com acento, por se tratar de um substantivo. Agora, vamos voltar lá para cima. Esse porquê separado sem acento pode ser substituído pela expressão pelo qual, já que o que pode ser um pronome relativo. Então, olha ali, este é o cargo por que luto. Dá ou não dá para colocar este é o cargo pelo qual luto? Dá. Então, porquê separado e sem acento. Este que vai ser um pronome relativo que vai fazer referência ao termo anterior cargo, e este por vai ser uma preposição exigida pelo verbo lutar, pois quem luta, luta por alguma coisa. Claro que você já deve ter estudado isso comigo, ou com outro professor, aprende na hora e depois de um tempo acaba esquecendo. É normal se não praticar. Agora, eu vou te ensinar um negocinho que vai fazer você nunca mais esquecer isso. É o samba do porquê, no ritmo da música do Almig Neto, samba conselho. É óbvio que eu não canto como cara, mas vai auxiliar bastante. É só você cantarolar 2 ou 3 vezes para alguém. Se você decorar isso, você nunca mais vai esquecer. Então se liga só. Deixe de lado esse baixo astral, quando o porquê estiver no final, é separado e acentuado que ele vai ficar, é que ele pode ser também uma causa ou explicação, ficando junto e sem acento, por se tratar de uma conjunção. O porquê vai acentuar e ficar junto, quando o artigo mandar, é sem acento e separado, eu te digo, quando for igual ao pelo qual o motivo. Tem que estudar, não se esquecer, só acentuar quando ele merecer. Eu vou cantando e aprendendo como se doca diz. A língua portuguesa eu vou aprender feliz. Chora cavaco! É isso aí, galera! Foi um prazer estar aqui na presença de vocês. Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do conhecimento. E dê em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Beijo!